Olá, estou aqui no pleno sábado para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o autismo. E nós sabemos que não são poucos os casos de autismo hoje em dia. Por essa razão, eu estou aqui chamando a sua atenção sobre a importância de você observar o comportamento do seu filho. O quanto mais cedo você observar que ele tem ou ela tem um comportamento atípico, mais rápido você vai conseguir fazer com que essa criança, muito bem encaminhada aos profissionais, nessa equipe de profissionais, possa ser trabalhada. Então, a criança tem atraso na fala, a criança tem atraso no aprendizado, a criança tem comportamento ritualístico, né? A criança tem um comportamento de não atender os comandos, como se não estivesse ouvindo, né? A criança ela tem uma frustração muito grande com o não. Muitas dessas crianças bem trabalhadas, um diagnóstico precoce, elas podem evoluírem, falarem, né, desenvolverem e ter as suas habilidades escolares em dias. Agora, se você negligenciar, se você ficar achando que não, vai mudar, a criança vai, daqui a pouco, é uma fase dessa criança, é dengo dessa criança, é birra dessa criança, ela vai melhorar, você vai negligenciar esse acompanhamento, esse tratamento, essas terapias para que essa criança, ela evolua num tempo apropriado, tá? E eu tô tentando falar com você aqui de uma maneira que você possa entender. Veja só, uma criança que tem autismo, seja o suporte 1, 2 e 3, a depender da criança, ela vai ser encaminhada para vários profissionais. Tem atraso na fala, comprometeu a linguagem funcional, ela vai precisar passar por um fono, entendeu? Como outros casos também, tem casos de descalculia também, que a gente também caminha para um fono. Ela tá com comprometimento no aprendizado, então a gente encaminha para o quê? Um psicopedagogo. Ela tem algum problema motor, é molinha, cai demais, não tem firmeza de segurar o lápis ou a caneta, a pisada dela não tá tão legal. Tá, a gente encaminha para os especialistas, incluindo também um psicomotricista. Essa criança, nas AVDs, nas atividades diárias, ela tem dificuldade de escovar os dentes, tomar o banho, ir ao banheiro, amarrar o cadarço, trocar de roupa, a gente encaminha para um terapeuta ocupacional. Então, todos os profissionais estão envolvidos ali, cada um vai dar a sua contribuição para que seu filho ele possa avançar, aprender, né, aquilo que ele tem muita dificuldade por estar no espectro. Então, como é que isso acontece? Ou a pessoa passa direto para um neuroinfantil, e esse neuroinfantil ele vai conversar com você, observar essa criança por alguns minutos, 30, 40 minutos, 50, não sei, cada um tem a sua forma de trabalhar. E aí ele vai encaminhar para as devidas terapias, para essa equipe de profissionais. Aí ele vem para ser encaminhado depois de umas 3, 4, 5 meses, entendeu? Volta lá no fono com todos os relatórios de todos os profissionais, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, retorna para lá, para o neuro, e o neuro ele vai fechar esse diagnóstico, entendeu? Mandando você voltar para as terapias e continuar. Não existe essa questão de dizer quando meu filho vai falar, quando meu filho vai aprender as coisas, quando é que ele vai atender os comandos. É um processo que diferencia de paciente a paciente, tá? Não existe uma fórmula mágica, existe uma pessoa única e que a depender dos padrões familiares, da epigenética dessa família, entendeu? Pode ser um processo mais demorado. Porque muitas vezes, gente, o que a gente faz na clínica, né, toda essa equipe de profissionais fazem, quando ele chega em casa, aquele trabalho é jogado fora. Por quê? Porque ali ele vai ver gritos, ali ele vai ver, muitas vezes, uma família disfuncional, ali ele não vai ter acolhimento, às vezes o pai tá cansado, estressado, um dia de trabalho, não vai dar atenção, eles têm um comportamento repetitivo, comportamento ritualísticos, alguns deles têm muitas estereotipias, entendeu? Então, às vezes o pai não tá disponível, não tá bem disposto para dar atenção, para brincar, e eles têm essa dificuldade de demonstrar
sentimentos, emoção, alegria, eles são às vezes indiferentes às emoções, mas não significa dizer que eles não estejam sentindo, eles estão sim sentindo, eles estão vendo tudo, e alguns deles já consegue, depois de um tempo de terapia, entender, às vezes quando a mãe tá triste, né, e lá dá um abraço, às vezes quando a mãe tá chorando, dá um abraço, e que é um trabalho, é um tijolinho em cima de um tijolinho, é uma construção que todos os profissionais vão dar a sua colaboração. Então isso a priori o que o pai e a mãe, quando vê que o filho ele tem um comportamento diferenciado, ele vê que tem alguma coisa errada ali, que não é uma criança normal, típica ali, ele tem que procurar ajuda. E o que é ser autista? É pensar diferente. E quando ele está muito bem trabalhado, ele se transforma em verdadeiros gênios. Tem muitos meninos que são extremamente talentosos, né? Que são verdadeiros artistas. E fica na negação, né? Ah, porque meu filho não estava preparada. Gente, isso não vai adiantar. Não vai colaborar com a evolução dessa criança. O mais correto é você ser grata, agradecer a Deus, partir para uma luta junto com ele, de ajudar ele nesse tratamento e nessas terapias, que seu filho pode ser, e tenho certeza que será uma bênção para você, vai ser um menino muito inteligente, uma menina muito inteligente, né? E você vai ver que a sua colaboração, a sua ajuda, a ajuda que você está dando ao seu filho de fazer isso, de levar ele para os profissionais adequados, para ele fazer esse acompanhamento, fez com que ele evoluísse e certamente você vai ter o retorno disso um dia, entendeu? Então era isso que eu queria pontuar aqui para vocês, porque não é fácil. Muitas pessoas me procuram para dizer assim, olha, o que é que eu faço com meu filho? Aí acha que só uma consulta e a gente dá pontuar algumas coisas, ele vai resolver. Não, ele realmente precisa ser acompanhado, e não só por um psicólogo como eu, mas como toda essa equipe, entendeu? Que eu estou referenciando aqui, para que ele possa evoluir. Não tem como um único profissional possa dar conta da demanda, porque a demanda é grande e tem casos, né, que são mais severos, né, que tem que ter uma medicação, o neuro vai avaliar, o psicólogo também, os outros profissionais vão entender que existe uma hiperatividade ali, algo que não vai permitir que essa criança tenha foco, sente, porque a agitação é muito grande, a inquietude é muito grande, então tem que ter uma base ali de medicação para que ele possa se equilibrar mais, ter mais atenção e fazer as atividades, prestar mais atenção ali. Eu tô tentando falar da forma mais clara possível para que você possa entender o processo que você tem que fazer quando você tem um filho assim. Algumas pessoas pensam no BPC, né? Ah, eu vou ter um BPC, vou aposentar meu filho e tudo mais e tal. Lembre-se, o trabalho que essa criança vai dar para você, sem ela fazer esse acompanhamento, sem ela ser trabalhada, a proporção que ela for crescendo, ela vai dar muito mais trabalho e você vai chorar muitíssimo de arrependimento porque você não pegou esse dinheiro para poder você investir no seu filho, nas terapias do seu filho. Ouça com atenção isso que eu estou lhe dizendo, porque é muito importante você entender que esse dinheiro pertence a essa criança e esse dinheiro tem que ser para essa finalidade, para ele receber esses tratamentos, para ele evoluir, né? Para ele ser um menino, uma menina, um menino que pode aprender as coisas, falar e viver a vida, não estacionar, ok? Fica a dica aí para você. É bom você pensar nisso, porque às vezes o pai e a mãe desiste do filho, desiste de ajudar o filho, recebe esse benefício e a criança ela não evolui. Cada dia ela tem uma regressão muito grande, fica muito rígida e fica bem difícil depois de trabalhar essa criança, ok? Espero que essa minha conversa aqui tenha ajudado a esclarecer a você, tenha entrado na sua consciência, tenha lhe sensibilizado para você ter força de lutar pelo seu filho e entender que seu filho pode ser uma criança muitíssimo inteligente, como muitas crianças que eu atendo depois de um período de terapias, elas evoluem. Já teve caso de crianças que não queria nem olhar no meu rosto, não entrava
na sessão, só entrava com a mãe, muito rígido, não falava, era não verbal e tantas outras coisas difíceis de trabalhar. Hoje essa criança fala, hoje essa criança entra sozinho na sessão, ela sorri, ela olha nos olhos, ela tá falando, cantando, entendeu? E isso é muito lindo, muito gratificante da gente ver essas crianças evoluindo. Lembrando que esse ambiente familiar, essa falta de conhecimento sobre o assunto atrapalha bastante, porque eu acho que a pessoa tem que se interessar em entender sobre o transtorno, como lidar com isso, enfim. Procure a ajuda de um profissional, use esse dinheiro a favor do seu filho, enquanto é tempo, tá? Para que você possa ter muito orgulho de você ter lutado por ele e ele também ter muito orgulho de você ter amado ele o suficiente e hoje ele tá uma pessoa muito bem trabalhada e você vai ter muito orgulho depois dessa criança, né? Eu tenho certeza que não vai ser um trabalho em vão, ok? Fica a dica, beijo no coração, até mais.